Graça e paz do Senhor Jesus, meu amado amigo que acompanha o canal Minha Casa um Pedacinho do Céu. Estamos aqui para compartilhar alguns vídeos com vocês a respeito desse importante assunto. Como transformar a minha casa em um pedacinho do céu. Espero que você fique comigo e aprendamos juntos a palavra do Senhor a respeito desse importante assunto. Nós precisamos entender que o plano de Deus é perfeito para a nossa vida e assim é perfeito para a nossa casa e para a nossa família. Quando pensamos em casa, o que lhe vem à cabeça? Algumas pessoas podem entender a casa como um lugar seguro, um lugar de segurança. Podem entender a casa como um lugar de descanso, proteção, sossego, tranquilidade, paz. E realmente, quando nós falamos em casa, todas essas coisas realmente vêm à nossa mente. Mas e agora, quando eu chego em casa e a minha casa foi arrombada? Ela agora não mais pertence a um lugar de segurança, porque então eu vou tentar me proteger mais, vou comprar um cachorro, vou pôr grades, vou pôr câmeras, vou pôr sistema de segurança, vou pôr alarmes e tudo mais, porque eu já não me sinto seguro mais na minha casa. Minha casa é um lugar de sossego. Mas quando eu chego em casa do trabalho, do compromisso, da escola, da faculdade, a minha casa está envolta em brigas, em discussões, em gritarias, uma família desorganizada, uma casa bagunçada, ela acaba não sendo um lugar de descanso. E aí é por isso que muitas pessoas não sentem desejo de estar no seu lar, na sua casa. Quando eu falo de céu, é algo que nós entendemos como um melhor lugar onde nós podemos estar. Então, eu transformar a minha casa em um pedacinho do céu é transformar a minha casa no melhor lugar aonde eu possa estar. Já ao contrário, quando eu penso em inferno, eu penso no pior lugar aonde eu posso estar. Quando nós pronunciamos que este lugar é um inferno, que aquele lugar é um inferno, que o que está acontecendo é algo ruim, um inferno, porque o inferno na nossa mente é o de pior pode estar acontecendo e o pior lugar onde nós possamos estar. E algumas pessoas pronunciam essa palavra dentro do seu lar. Jogam a sua casa na estatura do inferno. Mas que inferno este lugar! Ela está querendo dizer que este lugar é o pior lugar aonde ele poderia estar. E não foi esse o plano de Deus para a tua vida e para a minha vida, para a nossa vida, não. Porque o plano de Deus foi perfeito. Quando nós pensamos em casa, nós pensamos em família. O plano de Deus foi perfeito para a família. E eu preciso entender isso, eu preciso transformar isso em algo possível, na perfeição do plano de Deus para a minha vida, para a minha família, para a minha casa. Na palavra do Senhor, a gente vê lá em Gênesis capítulo 1, verso 31, né? Que ao terminar todas as coisas ali, Deus olhou cada coisa que havia feito na criação e pronunciou no sexto dia, dizendo: tudo é perfeito. Deus fala: viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Deus termina toda a criação e fala: isso aqui foi bom, isso aqui foi maravilhoso, isso aqui foi perfeito. Agora é engraçado que em Gênesis 2, no verso 18, nós vemos Deus pronunciando: declarou Deus, não é bom que o homem esteja só. Aí então Deus fala: não é bom que o homem esteja sozinho em tudo isso de bom que eu fiz. Portanto, o que eu vou fazer? Eu vou fazer alguém, uma ajudadora, uma companheira para que junto do homem ele possa viver com auxílio, com ajuda. Então Deus planeja, o arquiteto do universo planeja naquilo tudo que ele havia feito de bom. Uma coisa não era o homem ficar só, então ele faz uma ajudadora, uma auxiliadora, e na criação é feito o homem e a mulher. Amados, isso porque Deus viu que a solidão não era para o homem, não era para o ser humano.
fomos feitos para termos comunhão uns com os outros, para andarmos em conjunto. E a ideia de família cai aí nesse estado. Ah, mas então quer dizer que é impossível ter a minha casa um pedacinho do céu, ter um céu na minha casa, se eu não tenho formação familiar? Se eu sou uma pessoa sozinha, por exemplo? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Porque em Salmos 68, verso 6, nós vemos que Deus faz o solitário viver em família. O plano de Deus foi que nós não ficássemos sozinhos. Por mais que eu ainda não tenha constituído a família, ou porque alguma coisa aconteceu durante a minha caminhada de ruim, eu acabei tendo que morar sozinho, me isolar, talvez não deu certo, e isso então quer dizer que eu não tenho mais chance de viver um céu na minha casa. Não, não é isso que nós queremos dizer. Nós queremos dizer que é possível o céu estar sobre a tua casa e lá ser um lugar de bênção, de maravilhas, de glória, de presença do Senhor. Então, a intenção é essa. Nós entendemos toda a criação de Deus, entendemos qual é a vontade de Deus para transformarmos assim o nosso lar em um pedacinho do céu. É preciso pensar e viver em família na visão de Deus, seguindo os padrões que as Escrituras, a palavra da verdade, a Bíblia Sagrada, dão a esta instituição de Deus. Gênesis 1,18: tenho muitos e muitos filhos, e espalhem por toda a terra e a dominem. E tenho poder sobre peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Deus pede a multiplicação, orienta para que eles se multipliquem. Ele orienta que eles dominem, ou seja, era a posição do ser humano dominar sobre toda a criação. O plano de Deus era perfeito nesse sentido. Nós vemos lá em Gênesis 12, 1, 3, já Deus falando com Abraão, né? Ora, diz o Senhor a Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei, e o nome, engrandecerei o seu nome, né? Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Através da bênção pessoal sobre a vida de Abraão, Deus tinha um propósito para todas as famílias da terra. Nós conseguimos observar isso no passar das Escrituras, que algumas coisas deram errado, exceto o homem desobedeceu, caiu, pecou, o propósito de família foi quebrado nesse momento, mas Deus sempre teve o plano perfeito em abençoar individualmente, mas essa bênção individual ela se manifestaria a todos, todos seriam eleitos a viver a mesma bênção. Por isso que Deus fala para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Através da vida de Abraão, as famílias seriam abençoadas. Nós vemos também quando Deus fala com Noé, em Gênesis 6, 17, 18, né, um pouco antes, Deus fala com Noé: porque estou para derramar água em um dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida. A humanidade havia se perdido no propósito original de Deus, e Deus então decide por acabar naquele estágio. Mas por achar graça a um homem, Noé, ele continua o propósito de abençoar as famílias. E pela vida de Noé são abençoados os seus filhos e as suas noras. Nós vemos o propósito particular de Deus com um indivíduo, mas que envolve toda a família. Isso porque Deus tem um plano perfeito para a família. No Novo Testamento, observe que a gente também encontra Atos 11, versículos 13 a 14. Ele nos contou como virá o anjo em pé em sua casa, e que lhe disserá: envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro,
o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Bênção individual, a qual toda a família, toda a casa foi abençoada. Em Atos 16:31, nós vemos, o mesmo padrão acontece, né, com Paulo e Silas. Através da ação de Paulo e Silas junto com o carcereiro de Filipos, né? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Pela bênção individual ao carcereiro, toda a casa dele seria abençoada. Nós conhecemos essa passagem onde Paulo e Silas louvam, adoram ao Senhor, oram ao Senhor e um milagre acontece. A vida do carcereiro estaria por um fio, porque eles estariam fugindo na visão do carcereiro. E ali aparece eles falando: não, calma, estamos aqui, não faça mal a ti. Jesus te salvará. Você será salvo e a tua casa também. Ou seja, nada de mal acontecerá com vocês. Mostra o plano de Deus para o indivíduo de salvação, de fé, de bênção, mas as decisões que esses indivíduos tomaram atingiram as suas famílias. O que eu quero dizer para você é que a decisão que você toma não atinge só o seu pessoal, mas também toda a sua família. Isso nas decisões boas, nas decisões ruins também. As consequências são conforme o teu plantio. Plantamos coisas boas, colhemos coisas boas. Plantamos coisas ruins, vamos colher coisas ruins. Por isso precisamos observar que as nossas decisões vão afetar toda a nossa família, seja de bom, seja de ruim. O propósito de Deus é que as coisas sejam boas, que sejam bênçãos, que sejam vitórias, que sejam maravilhas para nós e nossa família. Mas é claro que nós, por algumas escolhas erradas, trazemos maldição, trazemos coisas ruins para dentro do nosso lar, para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família e atingimos a todos. Precisamos alertar sobre isso. E quando nós falamos que a minha casa ser um pedacinho do céu, eu já falei que o céu é algo que nós temos como mais maravilhoso dos lugares. Um lugar de paz, de alegria, de tranquilidade, de esperança. É o céu. E precisamos entender o céu na Bíblia, né? Será que é capaz, é possível eu transformar um ambiente que eu estou em um céu? Será que é possível transformar aquilo num pedaço ou é algo de uma utopia, algo que é impossível ser alcançado? Nós podemos alcançar o céu, sim, metaforicamente, aqui na Terra. Porque aonde está a presença de Deus? Aonde é a morada de Deus? Ali é o céu. Quer ver? Vamos conceituar isso na visão bíblica? Um conceito de céu, né? A maioria das religiões propõe o céu que transcende nossa capacidade de visão, como um lugar místico, morada de seres celestiais e superiores. A maioria das religiões, seja as religiões cristãs ou não, mas pensam nessa maneira, nessa visão de céu e entendem com o céu algo superior. Conforme a visão bíblica, nós podemos encontrar 3 tipos de céu. O céu em que nós podemos ver, né, com os nossos olhos, com a nossa capacidade ocular, com aquilo que temos condição de ver aqui na Terra, onde é possível ver. O que você vê? Eu vejo as nuvens. Ultimamente nós só estamos vendo tudo nublado, né? Porque o frio tá aqui e tal, mas logo logo vai estar o sol, vai estar algo. Eu consigo ver essas coisas, eu consigo ver nuvem, eu consigo ver sol, eu consigo sentir e perceber o vento, eu consigo ver pássaros voando, eu consigo ver nesse ambiente onde ocorre o quê? Tudo isso ocorre no céu. E isso é o céu que nós vemos. Salmos 78, verso 6, Provérbios 30, 19, Isaías 55, 10, Lucas 17, 24, retratam esse céu. O céu que nós conseguimos ver. Mas nós também temos um céu que nós não conseguimos ver tão claramente com os nossos olhos. Nós precisamos ver
com mecanismos já que ampliam a nossa visão. Telescópicos e microscópicos não, perdão, telescópicos, lunetas, né, é a palavra que eu queria encontrar aqui, que a gente consegue ver a algo maior, né, que é o que? O céu, que é a morada dos astros, né, com o avanço, né, no caso da ciência, podemos conhecer o céu onde o sistema solar é formado, as bilhões de galáxias, né, que são formadas aí, os planetas, algumas coisas que a gente ainda nem conseguiu conhecer ainda. E esse é lá onde estão as estrelas, o sol, a lua, tudo. Esse é o céu aonde nós não conseguimos ver a olho nu, né? Deuteronômio 4,19, Gênesis 1,1 trazem esse céu. E existe o terceiro céu que a Bíblia nos fala, que é o céu espiritual. O que é o céu espiritual? Onde habita Deus, onde é a habitação de Deus, a morada de Deus, eterna, e também a morada eterna dos que vão vencer com ele. 1 Reis 8:27, João 6:38, João 4:24, Mateus 24:36, Salmo 89, de 5 a 7, falam desse céu, que é a nossa morada eterna, que é a morada de Deus. Céu nós entendemos como a morada de Deus e também é onde será a nossa morada. Se você compartilha com a fé cristã, a fé nossa, cristã, da Bíblia Sagrada, ela vai nos mostrar aqui a morada eterna dos santos é lá no céu. Então nós entendemos o céu como uma habitação, algo de morada. 1 Reis 8:43. Ouve tu nos céus lugar da tua habitação, ou seja, ouve, Senhor, nos céus, aonde o Senhor mora, e faz tudo que é tudo que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam teu nome, para te temerem, como o teu povo de Israel, e para saberem que está na casa que eu edifiquei, e chamada pelo seu nome. 1 Reis 8:43. Onde está o Deus? Na morada dele, céu. Mateus 6:9, Novo Testamento. Portanto, vós orais assim. Jesus vai ensinando a oração que nós conhecemos, né, com a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Pai Nosso que está onde? Que estais nos céus. Esse céu espiritual, morada, Pai Nosso que está nos céus, ou seja, nos dá um entendimento de que Deus está nos céus. Santifica o teu nome, e assim por diante. Vemos também lá em Hebreus 9:24, ainda no Novo Testamento, né? Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Aonde Jesus entrou? No mesmo céu. Atos 7:48 a 49, Isaías 66, verso 1, Atos 17:24, são outras referências aí que nós vamos achar na palavra de Deus a respeito de céu como uma habitação. Habitação de Deus. Mas também Deus habita em nós. Nós entendemos assim através das Escrituras Sagradas. Você veja, João 2:19. Destruí esse santuário e em 3 dias reconstruirei. Essa passagem aqui de João 2 é muito linda, onde Jesus ali se revolta com o que estava acontecendo no Santo Templo, onde mercenários, comerciantes, mercadores estavam ali usando aquele local para lucros, oferecendo e ofertando que o sacrifício que era ofertado lá no holocausto fosse comprado ali, ou seja, ninguém mais precisaria cuidar do seu animalzinho, ninguém precisaria tirar do seu rebanho aquele mais puro animal para poder ir levar ao Senhor e sacrificar pela remissão dos seus pecados. Não, eles precisam só irem no templo. E ali um dos mercenários, os mercadores, um daqueles que faziam o local como venda, só venderiam para eles e eles comprariam, ou seja, ninguém mais precisaria cuidar do seu sacrifício e ofertar o seu sacrifício puro, mas sim comprá-lo,
né? Isso aí pode abrir um monte de espaço para a gente pensar, né? Será que como é que está hoje? Nós estamos comprando os nossos sacrifícios? Como é que está hoje? Está sendo comprado esse sacrifício dentro do santuário também ou não? Mas isso eu deixo para a gente pensar, não é o nosso objetivo aqui. João retrata Jesus falando com aqueles que, peraí, chegaram diante de Jesus falando assim, com que autoridade você faz isso? Com que autoridade você expulsou os mercadores aqui do templo? E Jesus fala assim, em 3 dias, esse templo aqui vai ser derribado. E em 3 dias eu vou construir o meu. Tem algo espiritual por trás disso, claro, que nós conhecemos hoje a palavra do Senhor, nós sabemos que na continuidade do texto vai dizer que ele falava sobre o seu corpo. E nós vemos que Jesus, ele subiu em uma cruz, foi colocado em uma cruz em sacrifício por nós, numa sexta-feira. No domingo de Páscoa ele ressuscitou. Aqui formam 3 dias. Aquilo que Jesus falava, que em 3 dias ele ergueria um templo, que ele falava do seu corpo, se realizou no domingo de Páscoa, quando Jesus ressuscitou. E vemos lá em João 20, 21, 22, vai falar assim, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Sabe o que é isso que está acontecendo? Agora Jesus já tinha ressuscitado, mas ainda ele não tinha ascendido aos céus. Ele estava ainda no período aqui dando as últimas instruções aos seus discípulos, que se tornariam seus apóstolos. E ali dando as últimas orientações, e antes de subir aos céus, nesse capítulo 20, verso 21 a 22 de João, nós vemos Jesus assoprando sobre eles o seu Espírito. O que Jesus estava aqui completando? Uma nova morada, porque agora Jesus ia aos céus e ficaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo sobre a vida deles, ou seja, eles seriam dotados da presença do Senhor sobre a vida deles. Quer ver isso se completar? 1 Coríntios 6,19, Paulo entende tudo isso e inspirado pelo Espírito Santo, ele revela: não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? O templo é morada, o templo é moradia, templo é habitação. Quando Paulo fala, não sabeis vós, que é templo do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo habita em vós. E ele é proveniente de Deus. E que não sois de vós mesmos. Ou seja, algo dentro de você que não provém de você, que provém de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Ele te escolheu para fazer morada em você. Se você o aceitou como Senhor e Salvador, você o segue, você é a morada de Deus. Habita em você, Deus. Aqui nós conseguimos fazer uma ideia disso. Do céu, morada de Deus, da habitação de Deus agora em nós, pela escolha dele, pela eleição dele, nós somos moradas dele. E agora, aonde você pisar a planta dos seus pés, contigo o Senhor está, porque ele habita dentro de você. Deus habita em você e está onde você está. Salmo 51:11. Não me lance fora a tua presença, e não retireis de mim o teu Espírito. Espírito Santo. Ele é indispensável. A presença dele é indispensável na nossa vida. Nós temos que ser como Davi e queremos ter o Espírito Santo conosco. E sabemos que aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés, ele estará conosco. E para isso, nós conseguimos entender que se nós portamos o Espírito Santo de Deus, somos moradas do Espírito Santo de Deus. Aonde nós estamos? Isso, ele está. Então, se você está dentro do seu lar e você porta o Espírito Santo de Deus, ele está com você lá. Lá tem que se tornar um pedacinho do céu, porque lá agora o Espírito Santo de Deus está lá. Mas para isso, nós precisamos seguir alguns valores. Para isso, nós precisamos tomar algumas decisões. É claro que o Espírito Santo não vai habitar em alguém que não reconheceu a Jesus como Senhor e Salvador. É claro que há muitas coisas que eu posso fazer que entristece o Espírito Santo de Deus e ele não estará mais conosco. Isso a gente vai falar com o decorrer dos vídeos.
É claro que tudo isso é possível, sim, se eu não tomar as decisões certas. Lembra que eu falei? As decisões que eu tomar irão refletir sobre a minha casa, sobre a minha família. Há necessidade de eu entender essas questões para então tomar as decisões certas. Por hoje é só. Te aguardo no próximo vídeo. Nós vamos falar sobre algumas coisas a respeito de família e vamos falar de alguns valores, valores importantes que nós não podemos negar, nós não podemos inverter a ordem desses valores para que a minha casa seja um pedacinho do céu. Te espero. No próximo vídeo a gente vai falar muito sobre isso. Deus abençoe a tua vida. É o meu desejo que a sua casa seja um pedacinho do céu.